Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Com autoridade, graça e unção. Porque lugar de botar problema não é na internet. Problema de crente se coloca no altar de Deus. Um instrumento de Deus para impactar vidas através da palavra. Todo crente que entra para a intimidade jamais vai sair sem resposta de Deus. Cheio de graça e unção do Espírito Santo. E Deus falou para mim assim: meu filho, entenda uma coisa: quando se tem intimidade, aquilo que eu não dou, eu explico porque não dei. Impactando vidas através do Evangelho. Se atentamente ouvires a Deus e obedeceres a sua palavra, olha o que a Bíblia vai dizer: eu te exaltarei. Olha mais. Eu ordenarei a bênção que te siga e te alcance. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo da número 49. Diz assim a palavra de Deus: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Parafrasear esse texto, abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como é que os ouvimos, cada um na nossa própria língua? Amém. Tome o seu assento aí, dando glória ao nome do Senhor Jesus. Meus amados, de todas as coisas que Deus criara e que Deus fez, o ser humano é a única criação de Deus composta por duas naturezas:
A primeira natureza que Deus fez no ser humano para o compor é a natureza humana. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, mostra o momento exato que Deus a fez em nós. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. O ser humano, quando foi feito por Deus, Deus nesse momento fez a sua natureza humana. Ele nos criou de uma matéria, o pó, o barro. Logo, nós somos compostos pela matéria, pelo que é material, pelo que é físico. Por isso que nós temos condição de viver nessa terra que também é física e é material. Mas a Bíblia diz que no homem foi criado a segunda natureza, a natureza espiritual. Capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 27 diz: assim Deus criou o homem, a sua própria imagem, Deus o criou macho e fêmea. Nesse texto nós observamos que Deus fez o homem do barro, a natureza humana do homem foi do barro, é física, é matéria, mas nós somos compostos pela natureza espiritual. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que Deus, ele é espírito. Logo, a composição humana é matéria e é espiritual. Só que quando você observa o ímpio e o justo, eles são iguais no que se refere às duas naturezas. Tanto o crente como o descrente tem duas naturezas. Tanto o justo como o ímpio também tem estas duas naturezas. Todos são compostos por natureza humana, porque foram todos criados do barro e todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Temos também a natureza espiritual. Então o justo e o ímpio são iguais no que se refere às duas naturezas. Mas a Bíblia diz que há algo que diferencia o ímpio do justo. Livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo de número 3. A Bíblia diz no versículo de número 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O ímpio e o justo são iguais no que se refere à natureza. Ambos têm natureza humana e ambos têm a natureza espiritual. Eles são iguais com referência à natureza. Mas Malaquias, o profeta, Deus fala na sua boca que há uma diferença entre o ímpio e o justo. E qual é a diferença? A Bíblia diz que o justo serve a Deus e o ímpio não serve. A pergunta que se faz é: se o ímpio não serve a Deus, a quem ele serve? A princípio, o ímpio, ele serve a sua natureza humana, ele serve a si mesmo. Todo ímpio, ele tem uma prioridade. Qual é a prioridade do ímpio, pastor? A vida material. A prioridade do ímpio entre as duas naturezas é priorizar a natureza humana, priorizar o que é matéria, priorizar o que é comida, o que é bebida, o que é transporte, o que é bens, o que é autossatisfazer-se.
Então, se o ímpio não serve a Deus, ele serve a ele mesmo. Ele serve a sua própria natureza humana, natureza terrena. Ou seja, tudo que ele faz, todo o seu esforço é para quê? Para que a vida material dele esteja de boa. Tudo que ele faz, tudo que ele se esforça, é para que a vida física dele, material, esteja bem. Só que o ímpio, nessa busca pelo bem-estar material, porque ele prioriza o que é humano, prioriza a natureza humana, ele acaba se perdendo nessa busca. E ele passa a não só servir ele mesmo. O ímpio, ele passa a servir o Deus deste século. Ora, se o que ele busca é material, se o que ele busca é terreno, a Bíblia diz que existe um Deus neste século. Logo, se o ímpio quiser ter algo ou prosperar na vida material, na vida financeira, na vida de bens, se ele quiser ficar bem na vida nessa terra, ele precisa ficar muito atento. Para quê? Porque nessa busca pelo que é material, ele vai encontrar o príncipe deste século, fazendo propostas indecentes, fazendo propostas que dê aquilo que o ímpio quer. Mas o ímpio precisa daquilo que ele também quer. Pastor, quem é o príncipe deste século? A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, dos ímpios, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha a proposta do príncipe deste século. Tu quer ser abençoado materialmente? Abandona o que é espiritual. Tu quer ser rico, prosperar? Ei, esquece esse tal de Jesus. Esquece a glória de Cristo. E o ímpio, como ele quer ganhar o que é matéria, enriquecer no que é matéria, ele acaba se entregando ao Deus deste século. E você começa a perceber na vida do ímpio que ele serve ao Deus desse século e não busca mais a si mesmo se agradar em suas ações. Como, pastor? Eles mentem para se dar bem. E mentira não é de Deus. Eles prejudicam o outro, mas não interessa. Ele quer se dar bem. O que é isso, pastor? É um ímpio que não serve mais só a si, a sua própria natureza. Ele está servindo agora a si e ao diabo, o príncipe deste século. Quando o ser humano, entre as duas naturezas, focou a natureza humana, o que é material, ele negocia com o príncipe deste século. E a Bíblia diz que a natureza humana não é mais uma natureza humana que Deus fez. Ela se torna uma natureza contaminada pelo pecado. É por isso que o ímpio, ele não mais trabalha para ficar rico. Ele trabalha e faz a vontade do diabo para se dar bem nessa vida. Porque não é errado você trabalhar para ficar bem financeiramente. O errado é que quando você negocia com o diabo e não percebe. Mente para ganhar mais, fala mal do outro para tomar o lugar dele, para ser promovido. Coisas de ímpios, coisas que ele focou tanto na vida humana, ele focou tanto no crescimento material, que não importa mais se ele serve a Deus ou não. O negócio é material, crescer, prosperar. E quando essa natureza humana não é mais simplesmente humana, ela é agora humana e pecaminosa, ela criou um nome. Ela deixou de ser chamada de natureza humana.
O ser humano agora não tem mais uma natureza simplesmente humana. Ele tem uma natureza humana contaminada pelo pecado, conhecida como carne. Então, quando o ser humano ele prioriza a natureza humana, ele não prioriza apenas o desejo de crescer materialmente. Ele esquece de Deus. Ele trabalha, porque ele está visando o crescimento humano, o crescimento material. E quando chega na hora da igreja, eu estou cansado e não vem. O que é isso? Você está se tornando um ímpio, crente ímpio. Porque crente é quem obedece a Deus. E quando você não vem à igreja, não ora, não busca a Deus, você não está obedecendo. Então, quem não obedece a Deus pratica impiedade, se torna ímpio. Então o desejo do diabo é, primeiro tem contaminado a carne, a natureza, e agora a natureza ela é pecaminosa. Então nós precisamos tomar a atenção para que nós não venhamos a de cristão se tornar ímpio por causa da prioridade que nós estamos dando. Nós temos duas naturezas. Nós não podemos priorizar apenas a natureza humana, porque se nós priorizarmos apenas ela, acabaremos esquecendo de Deus, porque é o projeto do diabo. Ele cegou o entendimento e disse: esquece de Cristo, o negócio é só trabalhar muito, o negócio é só fazer muito extra, e o culto vai no outro dia, só que no outro dia você não vai também, e acaba abandonando por fim a Deus por inteiro. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8. Quando nós priorizamos a natureza humana, que não é mais natureza humana, é uma natureza contaminada, pecaminosa. Olha o que acontece no versículo 5. Os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que andam segundo a natureza espiritual, para as coisas do Espírito. Olha como é perigoso. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita a palavra de Deus, nem é verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha o perigo. Quando nós priorizamos a natureza humana, e essa natureza não é mais apenas humana, ela é contaminada, nós acabamos negociando com o diabo para nós prosperarmos e nos dar bem. E quando nós fazemos essa negociação, aí parceiro, não faço negociação não, você fica cego, você nem vê. Você faz acordo com o diabo durante o dia e não percebe. Toda vez que você deixa influenciar a sua vida com Deus, porque você fez algo na sua vida humana, na sua vida natural, na sua vida material, você foi enganado pelo diabo. Como eu disse, tem gente que trabalha, faz extra, e extra para algumas pessoas é opcional. Irmão, você pode ficar até mais tarde, hoje, e você dizer: hoje eu tenho um culto, se fosse amanhã até dava. Só que tem gente que quem controla ele não é a natureza espiritual, a prioridade dele é a natureza humana. Irmão, você faz um extra hoje? Pode contar comigo, patrão. Pode contar. Só que ele não sabe que nesse momento ele cegou o entendimento e esqueceu do Cristo, porque era opcional. Ele disse: posso ficar até mais tarde, ainda que eu falte o culto. Posso ficar até mais tarde, ainda que eu chegue em casa todo cansadão, e tem culto, e eu vou dizer: pastor, estou cansado, cheguei do trabalho agora, tá? O senhor entende? Eu posso entender porque eu sou humano, mas Deus que lhe deu duas naturezas, Ele não vai entender, porque Ele viu que você negociou, Ele viu que você quase morre trabalhando, está lá desde 5 horas da manhã até as 6, esforçando-se, mas quando chega na hora da igreja, você não se esforça nada. O que é isso, pastor? Fez negócio com o diabo, está se tornando ímpio, está priorizando a natureza que está contaminada e vai causar danos, vai te afastar de Deus.
Pastor, por que o ímpio não serve a Deus? Porque o ímpio prioriza o que é humano, o que é material, o que é pecaminoso, e o que é pecaminoso não agrada a Deus. A natureza do ímpio, que é espiritual, está dentro dela dizendo: vai para a igreja cansado, vai para a oração arquejando, tu não vai morrer não. Se tu não morrer priorizando o que é humano, tu não vai morrer priorizando o que é espiritual. Tem mais chance de tu morrer priorizando o que é humano do que morrer priorizando o que é espiritual. E se morrer priorizando o que é humano, vai para o inferno. Mas se morrer priorizando o que é espiritual, o teu corpo tomba na terra, mas a tua alma chega diante do trono de Deus. Não deixa o diabo enganar você nessa vida. Ele cega o entendimento. Para quê, pastor? Para você dizer: essa crente, eu vou da igreja lá, quando eu vou lá, eu sou crente. Mas em atitude é ímpio, porque não prioriza as coisas de Deus. O que faz o justo ser justo? Serve a Deus. Não importa o que ele fez. Porque, pastor, o justo tem vida humana? Tem, ele é ser humano. Mas o justo não mede esforços para ir à igreja, para ir à oração. Eu sempre digo aqui, quando eu trabalhava em Fortaleza no posto, infelizmente meu horário bateu 2h30 às 10h30, domingo a domingo. Minha folga era numa quinta-feira, não tinha culto na minha igreja, era quarta lá. Quando chegava o domingo no posto, à noite, não tinha nem movimento, dava uma loucura em mim. Eu vou correr, eu vou embora. Por quê? Porque o meu coração fervia, irmão. E para acabar comigo, tinha uma igreja bem na esquina do posto. E o louvor louvando, e a pregação suando, e o meu coração fervendo, e o meu corpo todo: vai lá na igreja, solta esse trabalho, vai lá na igreja. Glória a Deus, aleluia. Que é isso, pastor? Justo, com obrigações materiais. Ele não negligencia a sua matéria, mas também ele não negligencia o que é espiritual. Tem gente que está trabalhando, Deus fala: vai lá na igreja. Estou cansado hoje não, sabe? Outro dia. Você está morto espiritual, irmão. Sabe o que eu fazia quinta-feira, quando não tinha culto? Em vez de descansar, vou descansar. Não. Na minha folga, eu procurava uma igreja que tinha 5 de oração à tarde, e procurava uma igreja que tinha doutrina à noite. Porque quinta-feira normalmente é culto de doutrina, a maioria das igrejas. Ou seja, se eu não busquei a Deus na semana todinha, e o meu coração fica fervendo no domingo, na minha folga, irmão, justo serve a Deus quando tem uma oportunidade. Quer saber se você é justo ou é ímpio? É só olhar para você quando surge uma oportunidade. Se quando surge uma oportunidade você dizer: hoje não, eu estou cansado, você é ímpio. Faz a vontade da carne. A carne não quer Deus, a carne não agrada a Deus. Mas se você tem oportunidade, está correndo, está cansado, está com dor, aproveita a oportunidade, porque verás a diferença entre o justo e o ímpio. Quem serve a Deus e quem não serve. Quem é você na igreja? Você é justo ou você é ímpio? Quando surge uma oportunidade, você dá um jeito de ir, ou você diz: Deus, hoje não, quem sabe outro dia. E verás a diferença. Quem é o justo, pastor? Quem prioriza as coisas espirituais. Mateus 26, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorizar a vida espiritual atrai a própria. Se há a natureza humana, a Bíblia já está dizendo, buscai primeiro. Ele não está dizendo, anula a natureza humana, não trabalha não está dizendo isso. Anula a vida humana, não cuida da tua saúde não. O negócio é a igreja, é culto, é oração, vai. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo, busca primeiro, e segundo, busca a vida, a natureza humana. Só que o que está acontecendo? A gente se doa, mata, soa, se esforça para a natureza humana. E a natureza espiritual, se der eu vou, quando der eu faço, quando não tiver com dor, vai eu. Se eu não tiver ocupado, eu vou lá, viu, pastor? Prioridade, irmão, é fazer primeiro. Se você sai do trabalho 6 horas da manhã, acorde 4, 1 para se ajeitar e 5 para fazer sua consagração. Priorizar é colocar em primeiro lugar sua vida com Deus. Isso não significa negligenciar a natureza humana, porque natureza humana são necessidades físicas e materiais. Nós precisamos disso. Então o que Deus está dizendo em priorizar a vida espiritual é que nós tenhamos equilíbrio. Buscar a natureza humana só depois de priorizar a natureza espiritual. Se organize, seja moderado, equilibre-se. E quando você se organiza para durante o seu dia priorizar o que é humano, mas ter o tempo para Deus, o que é que está acontecendo, pastor? Temos tempo para o que é humano, para a matéria, para cuidar das coisas nossas, mas não temos tempo para cuidar das coisas que se referem à espiritualidade. Por isso que tem um bocado de gente aí rica, para dentro da igreja e tal. A vida espiritual, irmão, é uma negação. Teremos problema, mas se nós formos moderados, buscarmos a Deus diariamente, como buscamos as coisas humanas, materiais, da mesma forma que nada nos falta, isso aqui é sério, nada nos falta materialmente, fisicamente, porque nós estamos indo em busca todo dia, nada faltará espiritualmente se nós buscarmos também todos os dias. Quem se organiza, quem é moderado e equilibra as duas naturezas durante o seu dia, será suprido as suas necessidades físicas, suas necessidades materiais e também suas necessidades espirituais. Mas o que é que está acontecendo hoje, pastor? Um desequilíbrio total. E não precisa nós olhar para a vida de ninguém para ver o desequilíbrio. Só parar um dia e sentar e dizer, deixa eu ver o que foi que eu fiz hoje. Você vai notar o desequilíbrio, irmão. Nós passamos normalmente em Fortaleza, aqui é complicado, aqui é escravidão. Normalmente em Fortaleza 8 horas de trabalho. Aí quando você vai ver, trabalha quase o dia inteiro naquilo que favorece a natureza humana. Olha o desequilíbrio. Tem dia que nós nem ora. Tem dia que não lê nem a Bíblia. Tem dia que não vai nem para o quarto e tem o seu momento a sós. Olha o desequilíbrio. A sós com Deus. Irmão, toda ação gera uma reação. A realidade da geração atual, por não equilibrar as suas naturezas, a busca das suas naturezas, não é boa. A balança está injusta. Se você observar na geração atual, o ímpio está cada vez mais ímpio. Antigamente o ímpio só enganava, só puxava o tapete do outro. Hoje eles matam. Falando de matar mesmo.
para tomar posse daquilo que é do outro. Ou seja, a nossa geração, por priorizar tanto a natureza humana, que é material e físico, e em alguns momentos de desequilíbrio pecaminoso, quando você se entrega ao diabo para conquistar algo desta vida, o ímpio se torna cada vez mais ímpio. E o justo, já observou? Que o justo está cada vez menos justo. A nossa geração está tão desequilibrada que o ímpio está mais ímpio. É ruim mesmo, e piora. Mas o justo está cada vez menos justo. Está cheio de crente mentindo, irmão, para se dar bem. Eu vou falar, Jesus. Está cheio de crente, aqui é crente, não se assuste não. Crente, roubando, ladrão, roubando, pegando o que é dos outros. Crente, lavado com o sangue de Jesus. Está tão desequilibrado, o justo está tão menos justo, que tem varoa no conjunto das senhoras, paquerando o obreiro lá em cima do altar da igreja. Ali vai ser meu, Jesus. Só que o rapaz é casado. Pastor, tem isso? Nossa infeliz geração. Eu não vim falar de Deus vai te abençoar. Deus está chateado com a nossa geração, meu irmão. Deu para observar, não? É porque nós somos novos. Os cultos de antigamente, eita, Jesus fazia questão de entrar e demorava para sair. O culto terminava meia-noite, começando 7 horas. E o povo, pastor, deu 9 horas e ia embora. Não, essa é a nossa geração. 10 para 9 quer ir embora. A geração que chegava 7 na igreja priorizava a vida espiritual. Chegava 7, enquanto Jesus estava curando, levando um paralítico, dando visão ao cego, ele ficava até meia-noite dizendo: estou na dispensação de Deus. Hoje acontece cada coisa horrível. Não é só com os irmãos não, meu irmão. Com os pastores também. Infelizmente, é uma verdade que tem que ser dita. Uns dividem ministério, abrem a igreja do lado. O pastorzão está aqui, vê que a mulher dele já está ficando molinha, está no chão. Leva ela aí, Jesus, leva ela que tem que mandar outra. Só que Jesus não leva, mas ele arruma outro de todo jeito. Pastor, sem vergonha, pastel. Aí você pergunta: pastor, tem gente assim? Irmão, tem tanto gente assim em cima do altar, como tem crente que não presta, que ainda está diante da bênção de um sem vergonha desse. Porque a igreja, ela é reflexo de quem? De Deus. A liderança precisa refletir a Deus. Que Deus o livre, me guarde, Senhor. Se acontecesse algo comigo que não desse testemunho para vocês, eu nunca mais subiria no altar de Deus para pregar a palavra, e nem para pastorear a igreja nenhuma. Porque não estou usando o púlpito sagrado, o altar, para me beneficiar. Eu uso para cumprir uma missão. E num dia que Deus me livre, eu me encontrar numa condição, sem condição de assumir algo sagrado, eu não vou ficar abrindo igreja com rebeldia e então desobediência, guiando um povo que é cego comigo, cego na direção. Só que tá cheio de gente. Aonde, pastor? Na Ibiapina tem, cheio. Não vou falar aqui de todo canto tem, aqui também tem, e aqui só o que tem. Aí tu vai lá e tá lá um cara de crente. Ah, me abençoe, Jesus abençoe, que é misericórdia.
Mas no dia do juízo a Bíblia vai dizer assim, ó: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. E verão a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, de quem é justo e de quem é ímpio. Aí a palavra do Apocalipse diz assim para a igreja: alerta, acorda, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, porque quem é sujo, suje-se mais, mas quem é santo, santifica, santifica, santifica a igreja de Deus. É tempo de ocupar uma posição diante do Senhor. A realidade da nossa geração, a igreja está cada vez mais humana, está cada vez mais natural, está cada vez mais comum. Onde estão os milagres da nossa geração? Onde estão os paralíticos andando? Os piores cultos da minha vida que eu participei porque eu me senti mal foi nos cultos que eu via paralítico dentro da igreja. Eu me envergonho. Eu só não saio da igreja porque temos que cumprir com alguns objetivos lá. Mas todo culto que eu vejo um paralítico, um cego, um canceroso, um doente, eu por dentro digo: Jesus, eu não presto, porque estou muito comum, estou muito natural, estou muito humanizado. Porque a Bíblia diz que a igreja que buscava o que era espiritual, o paralítico podia entrar sendo empurrado por alguém na cadeira de roda, mas antes que o culto terminasse, ele levantava a cadeira de roda e pulava dentro da igreja, porque Jesus operava um milagre. Mas a nossa geração se humanizou demais, estamos naturais demais. Se acontecer um milagre no dia de hoje, irmão, é festa o ano inteiro. Porque não acontece mesmo? De vez em quando acontece. Quando acontece é festa, irmão. A realidade da nossa geração, pelo desequilíbrio das duas naturezas, é que há menos poder e mais escândalos. É que há menos milagres e mais pecados ocultos. A casa de oração, que quando você passava, ouvia só as irmãzinhas do ciclo de oração clamando, a glória de Deus descendo, e os vizinhos na porta olhando. Ímpio, o ímpio. Ai, está acontecendo alguma coisa ali. Hoje, o pessoal passa em frente à igreja, está tendo briga dentro da igreja. Está o pastor direto: irmão, vigia, irmão, ou deixa de dar trabalho, irmão, ou irmãozinho, poxa, irmão, não faz isso não, ou pastor, fala direto, irmão. Quando é o pastor exortando as pessoas pelos mesmos erros, sempre é um com ciúme dos outros. Eu queria pregar, só fulano que prega. Eu queria cantar, só fulano que canta. Eu queria orar, só fulano que ora. Não tem mais casa de oração, é casa de confusão, conflito, separação, divisão. É a nossa geração. A nossa geração tem mais do que é terreno do que o que é do céu. A pergunta é: por que chegamos a esse resultado? Por que chegamos a isso? Se eu sou a igreja de quem? De quem? Eu tenho que ser semelhante a Ele. Cristo não é meu e eu sou dele. Ele não é igual a mim, eu sou igual a Ele.
Se a igreja é de Deus e Deus é espiritual, eu não posso ser uma igreja carnal. Eu não posso ser uma igreja que o pastor diz, vamos orar. Mas não, pastor, não vou orar não, pastor, não dá para orar não, pastor, não. Se você é igreja de Deus e tem coisas espirituais, entra, participa, porque você é igreja de Deus. Mas por que chegamos nisso? Porque nós paramos de priorizar o que é espiritual. Estão fazendo o quê? Priorizando o que é natural, material. Você já percebeu que as igrejas de hoje estão chiques? Nós não, que nós estamos na casa dos outros. Mas vamos ficar chiques também ali, Deus quiser. Estão chiques as igrejas? Mármore, pintura brilhante, umas cadeiras chiques, coisa linda. Eu fui pregar na igreja de Fortaleza, meu quarto. Cadeira do púlpito, parecia uma cama box, pelo amor de Deus, linda, confortável. Eu dizia, aqui mesmo, Jesus. Linda, irmão, um tecido muito macio, veludo, coisa linda. Só que a glória de Deus não tem. Tem um hino da Cassiano que diz: igreja pequena. A igreja de antigamente era tão pequena, irmão, de taipa, madeira com barro. Era nessas aí que o paralítico andava. Era nessas aí que o cego via. Era nessas aí que o pastor chegava do culto, orava, as irmãs chegavam e oravam, e quando o pastor começava a cantar, se tivesse um doente, era curado. Por quê, pastor? É porque a igreja ficou bonita que Deus foi embora. Não é a igreja, irmão. Que bênção que a igreja está moderna e bonita. O negócio é que para chegar a essa modernidade e a essa beleza, nós precisamos abrir mão da natureza espiritual. E hoje nós temos templos lindos, luxuosos, bonitos. Hoje quando eu vinha, passei em frente a uma igreja, irmão, bonita, linda a igreja. Mas a glória foi-se. Por quê? Porque nós buscamos mais a natureza material, humana, do que a espiritual. E o que é que acontece, pastor? Quando eu busco o que é humano, fico mais humano. Quando eu busco o que é matéria, fico mais matéria. Mas quando eu busco o que é espiritual, eu fico mais espiritual. A igreja, nós estamos dessa forma, a nossa geração. Só que aqui começa a mensagem hoje. O antídoto, a cura para a igreja que se apostatou, que abandonou a natureza espiritual. Você quer saber que antídoto é esse? Você quer saber que novidade de Deus é essa que vai mudar a sua vida espiritual diante do altar de Deus? Próximo domingo nós continuaremos. Feche os teus olhos. Infelizmente nós fazemos parte dessa geração. Mas há uma notícia tão boa. Eu sou igreja de Deus individualmente. Você é igreja de Deus individualmente. Então você pode escolher se a igreja luxuosa sem milagres, sem unção, ou possa ser a igreja simples, mas cheia do poder de Deus na sua vida.